E uma coisa interessante, quando a gente vai pensar essa questão da neurociência, a gente tem uma estrutura lá no nosso cérebro chamada hipotálamo, que é como se fosse um relé do cérebro e do corpo todo. Ali a gente está medindo o que está faltando, o que está sobrando, o que está faltando, o que está sobrando. E para a gente conseguir fazer essa ativação de recompensa na alimentação, a gente precisa de pelo menos 20 minutos. Entre produzir uma CCK, uma colicistoquinina no duodeno, um GLP-1, uma leptina, e isso chegar no hipotálamo para ser lido por ele como sensação de saciedade, 20 minutos. É por isso que a gente bate 2 barras de chocolate em 5 minutos. Uma das grandes estratégias que a gente usa hoje, e que aquele remedião lá que você paga 1.200 conto para aplicar, para fazer o análogo do GLP-1, você faz se você aprender a ficar 20 minutos na refeição, 20 ou mais, né? E algumas estratégias que a minha mãe, que nunca passou na porta de uma faculdade, já usava com a gente não mexa na comida para não estragar o seu almoço. O que é isso? Você vai lá e belisca 20 minutos antes, de fato, está gerando um mecanismo de recompensa. Esse mecanismo está dizendo, você não precisa mais comer. Não precisa mais comer. Acabou, simples assim. E muitas vezes, o que faz esse mecanismo de recompensa agir é gordura, moçada. Gordura, ômega. Um punhado de castanha. Pensa numa estratégia fácil de usar. Um punhado de castanha. Aquela brusqueta que você tem em casa, que você coloca lá a azeitona com um fio de azeite de oliva por cima, aquilo tem gordura, aquilo libera colicistoquinina que vai fazer a gente ficar mais saciado. Hoje mesmo eu estava conversando com um paciente e a gente estava falando sobre esse mecanismo de como é que as válvulas do nosso intestino funcionam e o que estimula elas, né? Quando a gente ia nos bailão, lá nos interiores de Santa Catarina, isso faz bastante tempo, não faz tanto não, 40 e poucos anos. O meu avô, ele fazia uma coisa muito interessante, ele fazia a gente comer uma colher de azeite de oliva antes de tomar cerveja. Cara, que história é essa, velho? De onde que vem esse negócio? Hoje, cientificamente olhando o que essa gordura faz, eu entendo que ali ele muda o funcionamento da válvula pilórica, a gente muda o processo de oxidação dessa bebida alcoólica, que ela não vai mais direto lá para o intestino delgado, a gente entende por que daí naquela época a gente não ficava tão tonto com a primeira cerveja. Porque assim, eu nunca fui de beber muito. O meu tipo sanguíneo, meu biotipo físico, nunca foi. Se eu beber isso aqui de cerveja, eu já tô entortadinho, já tô molinho feito miojo, né? Mas quando eu fazia essa estratégia, eu conseguia tomar um pouco mais. É óbvio, né? Você que tá aí do outro lado da câmera, eu não tô fazendo aqui uma apologia pra você... o doutor lá ensinou a gente a beber. Não é isso, tá? O que eu tô dizendo pra você é que você melhora o teu perfil. E isso também tem um impacto muito interessante nessa questão alimentar. E quando que você sacou que você estava no fundo do poço, que você falou assim, não, que eu tenho, agora acabou, chega. Eu, na verdade, comecei com tratamento, né? Porque cada vez que eu tinha compulsão, era um desespero tão grande que eu queria, assim, o que tem para resolver isso? É a nutricionista? É psicólogo? É psiquiatra? Eu entrava no Google, procurava tratamento para compulsão alimentar. Era sempre assim. Até que eu descobri um lugar onde fazia tratamento para dependente químico. E que atendia a parte de compulsão alimentar também. Porque, né? Via de regra tem muita conexão. Tem muita conexão. Então, eu era atendida por uma psicóloga que também atendia dependente de crack, de bebida alcoólica. Então, assim, as pessoas acham um pouco pesado isso, mas é real. Sim. Mas é real, né? Então, É assim... a realidade nua e crua. A realidade é essa. Eu era atendida por uma psicóloga que saiu um dependente de cocaína e entrou eu, mas... Eu me igualava. Eu realmente me sentia igual. Por quê? Eles não têm o controle sobre uma droga um pouco mais forte. Só que eu não tinha o controle sobre a minha comida, que pra mim era minha droga. Né? Eu não conseguia tirar ela. Pra mim era um vício tanto quanto. Né? E realmente era. Porque dominava a minha vida, controlava a minha vida, né? Então eu comecei a fazer um acompanhamento com essa psicóloga. Mas entrava num conflito muito grande, na verdade, na minha cabeça. E porque eu chegava lá, a gente conversava, inclusive ela falava assim: não, mas se você tem vontade de comer um chocolate, você come um pedacinho. Eu falava assim: você não tem ideia. Você tem noção do que você. Eu pensava assim: você tem ideia do que você está falando? Se fosse assim, é óbvio que eu comeria um pedacinho e ficaria feliz. Essa é a minha meta de vida.
Daí eu falava assim, cara, como é que pode uma psicóloga olhar pra mim e falar, como um pedacinho? Falava assim, não, não vou, não vai dar certo esse negócio. Daí eu falei, não, eu vou continuar fazendo porque eu realmente quero essa ajuda. Daí fui no psiquiatra, esse que não acreditou, inclusive, que eu era uma pessoa com compulsão alimentar, mas mesmo assim ele me passou o medicamento. Comecei a tomar um medicamento para ansiedade, Ansiedade, um ansiolítico padrão. um ansiolítico, o tratamento com o psiquiatra e o acompanhamento com a psicóloga. E fui indo, foi melhorando, foi aos poucos foi ajustando. Não vou te dizer assim que eu vi uma baita de uma melhora. Mas foi quando um dia eu comecei a botar na balança esse negócio do fisiculturismo. Falei assim, por quê? Porque eu ouvi a gente falando, você vai competir? Mas essa aí nunca vai conseguir competir. E isso dali, né, aquilo ali, na hora que eu tava na parte da compulsão, no momento de compulsão, isso alimentava o meu baixo. Uhum. Porém, quando eu estava bem, aquilo me fazia assim, ah, mas eu vou provar pra Ah, você. é? Então tá. Ah, eu nunca vou competir? Então, assim, aquilo já me pesava, aquilo começava a pensar. Eu tenho dúvida se eu vou competir na minha vida ou não. Então, eu começava a botar na balança assim: se eu tenho dúvida, é porque eu tenho uma certa vontade. E como é que vai ser se eu ver daqui 40 anos e pensar assim: poxa, eu podia ter competido, né? Poxa, eu podia ter participado de uma competição, pelo menos assim, para ver qual é. Eu ia morrer com a dúvida, na Uhum. verdade. Então, até um dia que eu decidi assim: eu preciso de um propósito. Esse para mim vai ser o meu propósito. Então, assim, eu vou fazer uma preparação para participar uma vez. Uma vez. Vai ser essa uma vez que eu vou participar, só para dizer assim, eu fui. Eu não E vou pra morrer sentir com como é. isso, para eu sentir como é que é. Eu não vou morrer com essa dúvida. Eu fui, não gostei, achei uma porcaria e não vou continuar. Beleza, pronto, Tranquilo. tiquei da minha vida, vou ter 80 anos realizado. Agora, se eu gostar, pode ser que eu continue participando. Então foi isso. Foi um dia que eu fiz assim, ó. Acordei, olhei pro meu marido e falei assim: vou começar a fazer uma preparação para o fisiculturismo. Ele olhou assim para mim, inclusive até ele deve ter duvidado, né? Mas ele não Mas falou nada. ele Pelo falou: menos isso. tá bom, amor, né? Eu peguei, ó, hoje eu não aconselho, tá? Pegar o remédio, jogar no lixo, não aconselho, mas eu fiz. Eu fiz, mas hoje eu falo para todos os meus pacientes: não faça isso com medicamento de uso psiquiátrico. Não faça isso. Não é interessante. Tem uma Foi, explicação pra isso. então, foi interessante para mim, por quê? Porque eu substituí a dependência a dependência que eu tinha do medicamento, eu acabei substituindo pelo meu foco, pelos exercícios que eu fazia. Então, assim, eu tive aquela sensação, não tive aquela queda completamente do medicamento, porque eu fui substituindo por outras coisas que me deram esse Uhum. suporte realmente ali. Mas hoje, por exemplo, se é uma pessoa que está tomando medicamento e simplesmente vai cortar sem, porque eu não quero mais tomar o remédio, de forma nenhuma. E isso eu falo porque eu já fiz também outra vez, de tentar deixar de tomar o medicamento E e não não deu é tão certo. Não simples. é tão simples. A gente precisa substituir, na verdade, a sensação que a gente sente com o medicamento, né? Mas, enfim, eu peguei, literalmente. Foi assim, ó, eu peguei, faltava metade, eu fiz assim o lixo. Falei, a partir de hoje eu começo minha preparação. E ali, parece que fez assim, ó, Virou a chave. virou a chave. Simplesmente virou a chave. Falei, não sei quanto tempo eu vou precisar de preparação, mas eu vou até eu subir no palco. Foram 10 meses de preparação. E olha o perigo, né? Porque aquele propósito, ele tem um fim. Tem um fim. Aí é Então, que tá vou chegar nisso. a beira do precipício, Eu assim. vou chegar nesse ponto. Esse é o detalhe. Ah, eu vou ficar fazendo a preparação até quanto for preciso. Um ano? Beleza, vou fazer. Então vamos lá. Eu sei que no final das contas deu 10 meses. Eu acordava às 4h30 da manhã para fazer cardio em jejum, porque eu tinha que dar aula às 6. Tudo tava lindo, tudo tava perfeito. Eu ia em aniversário, em pizzaria, não comia. Aquela coisa toda que eu tinha de compulsão, Sumiu. sumiu. Ela ou foi para baixo do tapete, assim, mas ela não Pra tava baixo mais do lá, tapete é um bom conceito. né? Ela foi para baixo do tapete, ela se escondeu enquanto eu resolvi fazer. Então, eu comia certinho, eu pesava as comidas, eu fazia. Nossa, eu tava vivendo assim que eu falava assim, era tudo que eu queria na vida. Esse controle de essa regra, esse foco. Nossa, eu tava alucinada. Passou os 10 meses, chegou o dia do campeonato. O dia mais lindo da vida.
Por quê? Porque eu me preparei para aquilo. Foi assim, foi lindo, sabe? Fui botando pilha naquilo durante um tempão, né? Durante um tempão, só que assim, eu me preparei para aquele dia, eu quis aquele dia, eu achei aquele dia como sendo o dia, né? Então, chegou no dia da apresentação lá, eu até falei, o que eu fiz, o que eu tinha para fazer, eu fiz até aqui. Agora é só apresentar. Ok. Foi lindo, numa categoria eu fiquei em quarto lugar, na outra categoria eu fiquei em quinto. Mas assim, para mim eu estava em primeiro lugar. Nossa senhora, Teu coração realizadíssima. sempre, né? Nossa, era assim, eu chorava porque eu falava, você jura mesmo que eu tô aqui? Parecia assim, me belisca que eu tô sonhando. Perfeito, maravilha. Acabou. No dia seguinte, eu me senti órfão. Ressaca cognitiva, Eu chama me isso. senti assim, esse é o nome. Porque assim, eu não tinha propósito, eu chorava no dia seguinte. Eu acordei, eu abri o olho, eu chorava realizada, assim, eu falava, gente, não acredito que eu participei. Beleza, levantei, daí eu pensava assim, ótimo, legal. O que que eu faço com essa minha liberdade? Primeiro dia, segundo dia, bacana. Posso fazer cardio se eu quiser, posso treinar se eu quiser, posso comer o que eu quiser. Legal, vou fazer e tal. Terceiro dia, aquela coisa assim de, e agora? O que que eu vou fazer? O vazio Qual é o existencial. propósito? Eu passei 10 meses, você tava falando de 6, né, do hábito. Eu tava passando 10 meses fazendo aquilo, para aquilo, só para aquilo. Quando passou, pum, de novo, Uhum. lá para baixo. Esse é um dos grandes riscos. Mas lá para baixo. E entra naquele ponto que eu sempre falo para os meus pacientes. Compulsão gera restrição, restrição gera compulsão. A gente entra nisso, né? Então, o que aconteceu? Passei por uma restrição muito grande para o campeonato, voltou para compulsão. Então, eu aumentei depois uns 12 quilos depois do campeonato, mas eu tinha perdido bastante. Perdi uns 10, aumentei uns 12 quilos depois, né? Então, assim, É que no voltou para cutting ali compulsão. se perde muito, né? Perde, muito. Então, assim, cheguei, perdi um monte e aumentei um monte. E perdi completamente o propósito. Quando eu comecei a perceber que estava desandado o negócio, que eu tinha perdido o propósito, eu vou emendar mais um campeonato. E assim eu fui emendando o campeonato. Gostei da ideia, mas como eu me afundei, eu precisava de alguma forma, e essa foi a forma que eu descobri, na verdade, eu tinha descoberto na época que para mim funcionou. Então, o que que eu vou fazer? Mais um campeonato. Uhum. Então, a próxima vez eu faço mais um campeonato. Daí depois durou 3 meses, o outro campeonato, a preparação. O outro durou 2 meses. Foram períodos mais curtos ali também. Mas foi exatamente essa sensação. Exatamente essa sensação de, uau, tô super no foco. De repente, E agora? acabou o meu mundo, assim.